Então, boa noite. Para nós lá da Apta de Colina é um prazer muito grande estar aqui. Nós somos aí parceiro de longa data da Belmo, da Troll, da Seco, de várias empresas que estão aqui, também que fazem parte desse evento. O Davi pediu para eu falar um pouco mais sobre a parte agora mais de recria intensiva, apesar da gente já ter feito alguns estudos com a Intellibond, mas ele falou que não vamos nem abordar isso aqui, nós vamos abordar mais o sistema de produção, um pouco de alguns dados sobre o que a gente tem feito em relação à recria intensiva. Ele tinha pedido até mais para focar na recria intensiva a pasto, né, que é a suplementação mais alta a pasto, mas também a gente vai falar um pouco aí do que chama de sequestro de bezerro, alguns estudos, e algumas dúvidas, alguns comentários que a gente tem sobre essa técnica que vem sendo usada aí no Brasil, né? Tanto isso, suplementar de forma mais elevada uma recria, quanto fazer na hora a gente explica lá para quem não conhece a terminologia adequada, mas esse sequestro, confinamento de bezerros, depois ele voltando para o pasto. O que a gente vê no Brasil, né? Assim, a gente vê, cada vez mais a gente vê essas notícias, né? Aumento de 20% na área plantada de soja, nós vamos ter uma safra recorde, né? A área plantada de soja é maior do que a Itália. Nesse aqui fala que eu acho que de 85 até ano passado a gente triplicou a área plantada de soja. E o que isso tem nos levado? Quem igual a gente anda pelo nosso Brasil afora, vê cada lugar que a gente passa e fala assim, eu nunca imaginei que eu ia ver um pé de soja nesse lugar. Aí o cara que está no Mato Grosso, ele acha que só está acontecendo isso no Mato Grosso, mas está acontecendo no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Goiás, Pará e o Brasil inteiro, né? Então isso vai o quê? Isso vai espremendo a pecuária brasileira, né? A pecuária é muito grande, não é uma coisa que muda do dia para a noite, mas é uma mudança que você vê que vem acontecendo ao longo dos anos. A gente vem aí aumentando, mantendo o rebanho, diminuindo a área, o confinamento vem crescendo, o desfrute vem aumentando, e vai apertando, e as estratégias, né? O que a gente olha de um cenário, né? Porque para quando a gente pensa assim, vou adotar tal tecnologia ou tal modelo produtivo, eu acho que está muito mais ligado no global do que simplesmente numa opinião que suplementar com XYZ é melhor ou pior. Eu acho que ele está muito mais no contexto que você está enxergando globalmente e no contexto daquela fazenda do que qualquer estratégia que você vai fazendo. E o que a gente vê é que as saídas para engorda, quer seja no confinamento tradicional, quer seja na TIP, alta suplementação a pasto, elas se aplicam e vêm ganhando cada vez mais escala. O nosso rebanho de vaca vai se espremendo e é um rebanho que ainda vai precisar de ter pasto, né? E a nossa recria também vai cada vez tendo que ser feita em tempos mais curtos e em menos área, né? Muitos projetos eram baseados em ter fazendas de terminação e um monte de arrendamento para recria, mas a maior parte desses projetos hoje, na hora que faz essa conta, vê que esse arrendamento, desse modelo produtivo, está muito difícil de se manter, de uma forma geral. Aí, o que a gente tem assim, ainda hoje no Brasil, que eu falo que uma recria tradicional, né, você pegar numa área lá, estou considerando uma área com 1000 animais, você vai levar a recria tradicional brasileira, ainda leva 2 anos. Né? Quando você vai agora, nos próximos meses, nessa próxima seca, comprar um animal no comércio, para você falar, eu vou confinar ele, eu vou engordar ele, muito provavelmente não é um animal da desmama do ano passado, é um animal do ano retrasado. Pode ser mais do final da desmama e tudo mais, mas de uma forma geral, o ambiente do comércio vem trabalhando com isso aqui. Normalmente 2 anos de recria. Mas tem de todo jeito. Você acha boi, você acha sistema no Brasil do jeito que você quiser. Mas o grosso ainda tem assim. Essa necessidade agora do boi China de idade apertou bastante isso, mexeu muito na nossa recria, porque é onde você mais encurta a idade, né? Aí quando a gente fala lá do boi 777, nada mais é do que um conjunto de metas, muito mais do que 7 arrobas ou qualquer coisa. É falar que a gente vai suplementar ele o ano inteiro, é falar que ele vai receber uma condição de pasto boa e suplementos que potencializam o uso do pasto, principalmente na seca, que potencializam o ganho de peso dele nas águas, sem, na maior parte dos nossos estudos, quando a gente sai dessa para isso aqui, a gente não aumenta a lotação em cabeças por hectare. O que a gente faz quando a gente usa uma estratégia dessa de suplementos, aí até na ordem de 3 gramas por quilo, ou 0,3% peso vivo, na esmagadora maioria dos nossos trabalhos, a gente não tem efeito de substituição do pasto,
A gente, muitas vezes, na seca tem até o efeito de aumento de consumo de pasto nas águas, na maior parte das vezes, sem efeito de substituição, né? Isso vai depender muito do padrão do ganho. Só que eu consigo aumentar o ganho de peso desse animal. Então, o ganho de lotação vem pelo peso médio, não por você colocar mais animais na área. Mas a gente, às vezes, encurta, a gente tem encurtado essa recria aí para 10 meses, 12 meses. Então, brinco assim, que o animal no Brasil, se ele tiver uma condição de pasto boa, não precisa de ser de foto de revista, não, boa, e um programa de suplementação adequado, também sem exagero, a gente consegue trazer essa recria, na maior parte das vezes, para 12 meses, 13, de 10 a 14 meses aí, faz bem feito. Então, nesse modelo, o que a gente já faz? Ele foi um incremento que a gente conseguiu girar. A gente gira, em termos de fazenda, 2.000 animais, teoricamente, naquela mesma área. Né? Esse é um modelo. E o que a gente tem usado bastante nessa RIP, nessa recria intensiva a pasto? Aí nós já estamos falando de suplemento da ordem de 0,7 para cima, que eu estou 0,6, 0,7 para cima, que o objetivo é que já exista um efeito substitutivo. Tá certo? Nessa estratégia, eu tenho que explorar o efeito substitutivo do pasto, onde a gente consegue colocar mais animais por área. O que a gente tem visto é que não é de forma direta, não é 1 para 1, você tem os coeficientes de substituição de uma certa forma, mas que a gente consegue aumentar em 30%, 40% a lotação média daquela área. E a gente tem conseguido, com essas estratégias também, encurtar o tempo dessa recria, trazer ela para perto de 8 meses. Então, naquele mesmo período, a gente consegue fazer 3 ciclos, que a gente, sistemicamente, você pode... Não é mágica, não é do dia para a noite, mas assim, é um modelo que você, num programa de suplementação mais comedido, você consegue dobrar o seu giro, e numa situação dessa, você conseguiria até fazer 4 vezes a quantidade de animais que a gente tem visto, porque você encurta o tempo e aumenta a suplementação que você está buscando no efeito substitutivo. Isso é um desenho esquemático de algo que pode ser feito e que tem muitas variações. Mas o que a gente vê? A gente vê aqui que as mudanças do uso da terra impulsionam os modelos produtivos da pecuária nacional. Muitas vezes o cara fala assim, eu queria fazer daquele jeito, mas eu não consigo mais. Não cabe mais no modelo. Não é para todo mundo e não vai ser do dia para a noite, mas é um processo contínuo de mudança. Né? E as trocas de modelos produtivos deixaram de ser uma questão de escolha, passaram a ser só uma necessidade. Você vê isso cada vez mais. Eu trouxe esse mapa aqui, que em janeiro, esse ano, na hora que eu estava fazendo uma viagem, eu passei pelo Museu do Café em Santos. Muitos aqui conhecem o estado de São Paulo, né? Esse é o mapa do estado de São Paulo em 1910, há 100 anos atrás. Fala, mas 100 anos é muito tempo. Para uma mudança drástica quando foi, talvez não, né? Aqui, ó, Barretos, que faz parte da Grande Colina, que todo mundo sabe aí, né? Tá bem aqui, Bauru está aqui, ó. Quer dizer, de Barretos e Bauru para o oeste era só mato. Você imagina que pouco mais de 100 anos atrás, essa era a foto do estado de São Paulo. Então, na hora que a gente se depara com outros estados, não sei se é em 30, e as mudanças cada vez se tornam mais rápidas. Né? Quando eu vi esse mapa, eu falei, não, esse tem que tirar uma foto dele para mostrar. Porque assim, ó, você vê a transformação que acontece. Pouquíssimas áreas abertas dentro do estado. E é o que a gente tem visto agora numa velocidade muito maior de mudança de uso da terra no Brasil inteiro. Né? E quando a gente vai para isso, para usar determinadas tecnologias, a gente tem que ter alguns conceitos. Né? Assim, vou passar rapidamente por alguns pontos. Tem um experimento que já até mais antigo que nós fizemos, que a gente sempre mostrou isso. Assim, tem muitos dados na literatura internacional mostrando muito esse efeito de uma fase sobre a outra, possivelmente das questões do ganho compensatório, mas o grosso da literatura internacional, quando ele traz esse tipo de experimento, ele está pegando de um animal que está ou algum período pequeno na pasta, ou ele está naquela fase de crescimento, que vai para um confinamento logo na sequência. O nosso ele tem um viés que muitas vezes a gente está acelerando numa época, e na época posterior, esse animal ainda vai estar a pasto, vai estar recebendo uma nutrição que pode limitar o desempenho dele. Esse é o experimento da Marcela, que a gente fez lá em Colina, que a gente tinha 2 estratégias de suplementação na seca. Né? O professor Flávio, você vai lembrar, só foi até banca lá no doutorado dela. A gente tinha 2 estratégias de suplementação na seca, demos um proteinado, vê-se 3 gramas por quilo, gerou um ganho, e quando foi para as águas, aqueles animais que seguiram num programa nutricional, só corrigiu algumas deficiências, melhorou o consumo de minerais, colocou um aditivo na jogada, o ganho de peso deles foi similar. Aqueles que a gente voltou para o sal mineral, eles ganharam 110 gramas a menos do que o outro. Né? Quer dizer, quem a gente
acelerou um pouco, deu uma taxa de ganho um pouco mais elevada. Quando ele teve uma certa restrição nutricional, o ganho foi um pouquinho menor. Isso compromete, na verdade, assim, essas 100 gramas aqui, quando elas acontecem, ela inviabiliza aquela suplementação que foi feita na seca. Se você conserva a diferença, só para vocês terem uma ideia da escala, no final da seca eles tinham 20 quilos. Quando chegou lá no final das águas, a diferença de 20 cai para 12. Quer dizer, a sua resposta cai para praticamente metade numa situação daquela. O que economicamente ficava viável no momento não fica no outro. Então, o que isso é uma coisa que a gente pensa? A gente tem que sempre tomar cuidado até onde nós vamos com o animal, pensando o que vai ser feito nas fases futuras, as próximas fases dele. Esse trabalho é um trabalho da equipe do professor Saulo, de Pirassununga, está até no prelo, já saiu na revista, mas nem está na edição atual. O que ele mostra também? Eles estavam fazendo esse trabalho para avaliar qualidade de carne, mas serve para a gente mostrar aqui algumas outras coisas também. O que eles fizeram no trabalho? Eles colocaram os animais em diferentes taxas de ganho, tá certo? Para serem abatidos ao mesmo peso. Eles queriam que os animais chegassem aos 530 quilos. Tá? Então, eles abateram os animais todos com o mesmo peso, só que em diferentes taxas de ganho, ou seja, levaram o tempo diferente. O que isso aqui mostra para nós, claro, também nas nossas condições, tem muito dado internacional, mas esse é um dado novo. Animais de mesmo peso, mas que vêm de taxas de ganho completamente diferentes, têm composição do ganho completamente diferente. Isso aqui é a espessura de gordura deles, isso aqui é a área de olho de lombo. Mas todos esses animais aqui têm o mesmo peso ao abate, mas vindos de taxas de ganho diferentes, vão acumular gordura de uma forma diferente. Isso também serve para entender assim, até onde eu vou, como é que eu acelero, como é que eu implemento a nutrição mais pesada, até onde eu quero ir com aquele animal, né? Até onde ele tem. Muitas vezes, esses animais desse experimento dele não eram animais castrados. Quando a gente faz isso com o animal inteiro, que é o nosso modelo produtivo, né, animal não castrado aqui, isso fica mais marcante ainda. Né? Porque pelo menos o que é acelerado ele não põe tanta gordura, mas os outros praticamente não acumulam gordura. Então a gente tem que manipular muito isso. Então até onde a gente vai, ou em qual momento nós vamos acelerar esse animal na vida dele, vai depender muito do alvo que você quer alcançar, qual o peso de abate, aonde você quer ir com esse animal, até onde você vai com ele. Então esses são 2 pontos que tem que ter bastante cuidado quando a gente vai pensar nessas estratégias que de uma forma muito precoce no animal, nós estamos já querendo implementar ganhos muito altos. Um dos primeiros experimentos que nós fizemos para avaliar essa recria pasto foi o experimento que a gente estava desafiando animais precocidade. Acho que você foi banca dessa aí também, né? Aqui está cheio de gente que já participou de estudos, são nossos parceiros aí, trabalhou com a gente em vários projetos desses, onde a gente comparou. Né? O objetivo era entender o seguinte, muitas vezes para fazer precocinho a gente tinha que falar no Brasil, só dá para ser feito se for no coxo. Né? E eu no pasto não consigo fazer. Aí o problema é o entendimento que a gente tem que assim, quando eu estou com ela no coxo, eu penso na forma de dieta. E quando eu estou com ela no pasto, eu penso completamente separado pasto de suplemento. Né? Às vezes a pessoa quer dar a mesma quantidade de suplemento num e no outro aqui, eu vou até mostrar outros que a gente faz isso, mas quer ter o mesmo resultado. Né? Você tem que pensar que, de qualquer forma, eu tenho uma dieta. Muitas vezes, quando a gente está... Se você está fazendo uma indicação para um confinamento de recria, e você fala lá, não, vamos botar 20% de concentrado, 30% de concentrado, para ter mais volumoso, para ser um negócio desse, o produtor, normalmente, ele pede assim, põe mais ração, que o meu volumoso é pouco, tá pouco, você não tem jeito de gastar mais ração com esse não, até para ver se esse animal ganha mais peso, vai mais rápido. Isso aí seria um 0,5% do peso vivo. Aí você fala para ele, olha, vamos dar um suplemento 0,5% do peso vivo para esse animal no pasto, ele fala assim, é muita ração, não vai dar certo esse negócio, não funciona desse jeito. São os mesmos objetivos, com respostas, assim, se espera o mesmo, mas o entendimento é completamente diferente. Né? Então, sim. Aí o que a gente fez? Nós fizemos experimentos onde a gente queria mostrar que poderia ser feito dessa forma. E esse aqui a gente mostrou, pegou animais extremamente desafios, bezerras aqui no peso de jejum, desmamada fundo mesmo, para chegar até lá, um desafio muito grande. Mas o que a gente mostrou? Que se você ajustar a dieta, ali tinha uma dieta de, basicamente, era silagem de milho com 23% de concentrado no confinamento. Ao passo que nos outros de pasto, a gente estava com... Isso aqui equivale a ser como se fosse 5 gramas por quilo, 0,5% do peso vivo. E no pasto a gente fazia essa suplementação na ordem de
1% do peso vivo ou 0,8 e 1,2 na outra fase. O que não gerou animais com ganhos. Aí na hora que você, óbvio, está na seca restringe, está nas águas sobe. O ganho médio, o ganho final, o peso muito semelhante, mostrando que a gente podia fazer aquilo, porque pode ser uma questão que as pessoas não têm a condição, a estrutura de ter o volumoso, de ter estrutura para ter o confinamento de uma certa forma. Aí uma outra situação para nós também é o seguinte, né? Quando a gente pensa em explorar mais intensivo um pasto, aqui são dois animais. É lotação contínua nesse caso, não é rotacionado. O rotacionado no entendimento seria um pouquinho diferente, mas nesse lotação contínua, pasto mantido até entre 10 e 15 centímetros, altura bem baixa, e aqui entre 30, ao redor de 30, 35. Se fosse um rotacionado, seria outra dinâmica. Mas no contínuo, quando chega numa situação dessa, vocês vão ver que a maior parte dos estudos, né, isso aqui são vários experimentos feitos pela equipe do professor Ricardo Reis em Jabuticabal, que o que mostra? Quando está mantendo esse animal no pasto aqui de 15, e só no mineral, o ganho dele é muito restrito. Por quê? Apesar da composição química daquele pasto mais baixo ser tão boa ou melhor do que a do mais alto, o problema é o tempo de pastejo, peso do bocado, série de coisas aí limitando muito o desempenho daquele animal. Então você tem muitos animais por área, mas com ganho baixo. Quando você permite esse animal a seleção, ele tem menos animais com ganho alto. Quando você entra com a suplementação, por exemplo, de 0,3% do peso vivo, 3 gramas, ele ameniza de uma forma muito forte isso. Tá? E é óbvio, né, que quando você faz isso no rotacionado seria, por exemplo, uma altura de saída, seria uma dinâmica semelhante a essa. Então, quando você corrige essa nutrição num pasto desse de 15, você tem um aumento, um incremento de ganho muito maior, porque quando você corrige essa nutrição num pasto, que o animal já está selecionando mais, tá certo? Mas se a gente olhar essa escala, eu vou repetir isso daqui a pouquinho, aqui eu saio de 500, pode ir para 800. Aqui eu saio da ordem de 800, posso ir para perto de 1 quilo. E quando a gente faz isso, e que nós estamos fornecendo suplemento da ordem de 1% do peso vivo, o que a gente está falando para o animal? Ó, metade do que você vai comer, grosseiramente falando, eu estou te entregando. Só a outra metade, que na verdade é um pouco mais do que isso, ele fala, vai buscar. Se a qualidade, se o termo valor nutritivo do pasto não limitar, a quantidade vai ser alcançada. Que o maior problema daqueles animais não é o maior problema do animal que está com o pasto um pouco mais baixo, você está explorando mais ou saindo num resíduo mais baixo, não é propriamente o valor nutricional daquele pasto. É que ele não consegue colher tudo que ele precisa ao longo do dia. Quando a gente vai lá e tampona parte desse problema que é quantitativo, né, que na verdade fica quanti-qualitativo, essa diferença ó, cai aqui para 30, 70 gramas. Aqui são as mesmas coisas, são as mesmas alturas de manejo, mas essa diferença vem para 70, 80, 30 gramas. Muito pequena. São diferenças bem tênues que a gente tem e conseguindo trabalhar ainda com lotações bem mais altas do que o outro. Né? No que a gente está chamando aqui de baixa lotação, a gente estava produzindo aí 3 arrobas, né? 90 quilos por hectare mês, e no outro 4 arrobas por hectare mês. O que é que eu estou mostrando nisso? Essa é uma tecnologia que você tem que explorar junto com o manejo mais intensivo do pasto. Não é para explorar no pasto que está, digamos, a turma no linguajar, eu falei, é bambo, num pasto mais com maior oferta. Né? Se a gente olhar, ó, aqui eu estou colocando a diferença, assim, eu só ilustrando, né, de um estudo com o outro, né, nem uma meta-análise nem nada, só para mostrar o padrão de resposta. Esse padrão de resposta, assim, ó, se você manejar esse pasto mais baixo, né, pasto mais baixo não é que na altura, ali no pastejo contínuo é uma outra inferência que fosse um rotacionado, mas um pasto mais baixo, onde você está limitando o consumo dela pelo tempo, a diferença é da ordem de quase 300 gramas. Quando você suplementa nesses mesmos 2 ambientes de pasto, essa diferença cai para 190 quando você está dando 0,3. E quando você está dando 1%, cai para perto de 70 gramas. Isso que a gente tem visto. O problema é, você vai ter bons resultados com essa estratégia, desde que o valor nutricional do seu pasto seja muito bom. Porque você imagina que está fornecendo uma dieta onde 50%, 60% dela é forragem. E o resto é concentrado. Então, só vai ter bons resultados quando esse pasto é muito bom. Que foi uma coisa que condenou muito essa tecnologia quando fazia engorda de boi na época da seca, dando 1% do peso vivo. Os desempenhos são sofríveis, são muito ruins. Por quê? Pega-se um volumoso de baixíssima qualidade, dá só um pouco de ração e quer ter um resultado alto. Não vai acontecer. Agora, quando você tem uma condição de pasto, ok, vai lá.
Aqui são resultados médios de vários experimentos nossos, né? Consolidando isso aí, mostrando que tem uma estabilidade muito boa de ganho em diferentes anos, em diferentes condições, tudo mais. Você fica mais previsível o seu ganho. E aqui é um geral do que a gente tem obtido aí dos resultados com essa tecnologia. Esse animal entrando aí perto de 200 quilos, saindo com 423, né, 14,1 arrobas, tempo 225 dias, um ganho total de 224 quilos, a média 1 quilo por dia, colocando nesse período 7,4 arrobas, é aqui que estão os 8 meses, né, a gente reduziu o tempo. Né, isso aqui tem estudo que começou na seca, acabou nas águas, estudo começou nas águas, acabou na seca, tem diferentes condições. Agora, não tem milagre, né? 3 quilos de suplemento média cabeça, gastando 700 quilos de suplemento total, e um índice aqui que a gente está buscando é fazer isso aqui gastando 94 quilos desse suplemento, nessa condição, por arroba ganha desse animal. Se o seu, pegando os preços hoje médio, fui lá na Scott hoje, peguei qual o preço médio do bezerro no Brasil. Fiz uma média geral, não seria o certo, tem estados que representam mais, tem estados que representam menos, mas na média diz que o bezerro no Brasil está perto de R$ 9,92, um bezerro desse, né? R$10. Cochila não, hein? R$10. Operacional 42. Aí, se o seu suplemento custasse R$ 1,90, na verdade você faria um boi magro ao mesmo preço que você tem no mercado. Quer dizer, você vai fazer tudo isso para não ganhar nada. Se o seu suplemento custar R$ 1,90. Esse bezerro de 10 já assusta muitas vezes a gente, que isso aqui era 15, 14, 13, há pouco tempo atrás, né? Esse suplemento de 1,90 também ele hoje cedeu. Hoje a gente tem feito esse suplemento da ordem aí de 1,50, 1,50 e poucos, esse tipo de suplemento. Tá? Vai depender muito, assim, ó, passa a ser como um confinamento. Você vai ter que fazer uma gestão muito grande da compra de insumos, produção e tudo mais. Tá? Nessa escala, você vai ter um desembolso aí de R$ 1.000 com essa suplementação, mantendo isso, tem uma arroba produzida da ordem de 183 e um custo final de R$ 237 numa situação dessa. Né? É óbvio que se o boi magro tiver mais valorizado, isso aqui fica mais interessante. Se você tiver uma comida mais barata, isso aqui fica mais interessante. É muito mais para mostrar um modelo produtivo que ele vai se ajustar ou não em alguns momentos. Numa situação dessa aqui, ó, na hora que você pensa em um boi sobrando 20 e poucos reais, um boi de 14 arrobas, é como se sobrasse uma arroba da Recria para você, de uma forma geral assim, tá? Generalizando a informação. Então, esse é um modelo que a gente tem feito. E o que a gente tem aonde ele surge? Ele surge muito quando o produtor tem ou um sistema de engorda grande, ou um sistema quer seja confinamento, ou quer seja uma típica, ele tem uma demanda muito forte de boi magro. Né, porque de animais para serem engordados. Porque qualquer planta de confinamento que a gente instala numa fazenda, ou qualquer modelo desse que você instala, ela vira um dreno muito grande de bois. Assim, é fácil você escalar, é fácil entre aspas, né? Vai lá fazer, né? É muito mais factível você escalar os sistemas de engorda e muito mais desafiador você escalar esse sistema de recria. Na verdade, é um desafio a recria conseguir atender a sua engorda. Pulando um pouco mais para o sequestro, né? O que basicamente esse sequestro que a gente está falando aí? Pode ser sequestro, confinamento de recria, uma estratégia onde a gente tira esse animal na seca ou no final da seca, prioritariamente para esse animal vai para o coxo, muitas vezes ele está a pasto na seca, você fecha esse animal no confinamento por alguns dias, para o pasto rebrotar sem ter o gado em cima. Isso vem crescendo bastante, muitas vezes a recria longa, quem tem alta lotação na época das águas, a recria tem um diferencial muito grande de animais, eu tenho que fazer isso num período muito maior. Esse experimento a gente comparou animais que estavam no sequestro. A gente tinha pastos que o animal estava consumindo e pastos que o animal não estava consumindo, para ver o que acontecia com a rebrota. Né? Então a gente aqui, ó, os pastos que os animais estavam sequestrados, ele vai crescendo muito rápido, ele volta muito rápido, porque sem estar o animal lá dentro é muito fácil de voltar. Né? Volta bem. E o que a gente tem visto, que ele tem sido quase que uma ferramenta obrigatória hoje, obrigatória é meio pesado de falar, mas muito recorrente nos projetos de integração lavoura-pecuária. Os projetos de integração lavoura-pecuária tem pasto nas águas, tem pasto na entre-safra, aqui de junho começa a ter, mas chega a setembro, o cara fala assim, ó, tira todo mundo da área, que a braquiária tem que voltar, porque eu tenho que dessecar, que eu tenho dia e hora para plantar soja. Né? E não pode atrasar. E aí você não tem pasto para colocar esses animais. Aí o sequestro acaba encaixando muito bem num sistema desse.
Esse estudo nós fizemos, comparando os animais entrando lá, bezerro também mais fraquinho, 173 quilos. E aqui nós demos a mesma dieta, o mesmo nível de suplementação para os dois. Era um 0,5% peso vivo em um e outro. Tá? E já foi bem na transição. Então, os animais na pasto, na transição, ganharam 536 gramas. Os animais confinados, 757 gramas. Terminaram esse sequestro 14 quilos mais pesados, os animais que passaram pelo confinamento, que os animais que estavam a pasto, recebendo o mesmo nível de suplemento. Só mudava que era pasto seco ficando verde e aqui era silagem de milho para os animais no coxo. Quando nós fomos para a época das águas, nós ficamos 180 dias, metade desses animais foram para sal mineral, metade desses animais foram para um 0,3% do peso vivo, né? E do confinamento da mesma forma. A nossa hipótese era que no 0,3 a gente ia conseguir manter a diferença e no sal a diferença ia baixar, com base em vários outros estudos nossos. O que eles falaram para nós? Não. Seja no sal ou seja no 0,3, eles igualaram o peso ao final dessa recria. Zeraram totalmente a diferença. Ele mostrou que o ganho veio lá de só ter recuperar o pasto e ter um pasto numa condição melhor. Aí você fala assim, não, mas pode ter diferença em peso de carcaça. Nós fizemos abate no final da recria, mesmo peso de carcaça, mesmo ganho de carcaça. A única coisa que acontecia é que os animais que passaram no confinamento tinham ligeiramente, não pode nem falar que tinha tendência, porque tem um valor de P de 13, mas começavam a querer apresentar que talvez tinha um pouquinho mais de gordura, mas muito pequeno para contextualizar dessa forma. Tá? Mas entregaram a mesma coisa. Quando eles voltam para o confinamento, para a gente terminá-los, aí o que acontece? A diferença volta a aparecer, principalmente aqui no peso final. Os animais que passaram pelo confinamento, principalmente o animal que passou pelo confinamento e recebeu o suplemento, eles não mexem na eficiência, mas eles vão... não mexe na eficiência, mas ele entregou lá para nós quase 2 arrobas a mais. Ele volta a performar de uma forma diferente. Performando em qual sentido? Comendo mais do que o outro. Né? Em algumas fazendas extensivas, a gente precisa de mais estudos de animal que foi confinado, pasto e volta para o coxo, que é muito peculiar à nossa produção, mas em algumas unidades, algumas fazendas também têm reportado que aparentemente enxergam isso, que o animal que lá atrás passou pelo sequestro, quando volta ele tem um consumo mais elevado e um ganho um pouco mais elevado que isso, sem mexer na eficiência. Isso vem mostrando nesse estudo e em alguns relatos aí de campo também. Um outro estudo, também sobre sequestro, agora aqui da equipe lá do professor Joanes, da UFMT, ele fez um estudo interessante, que ele tinha os animais em recria confinada por 88 dias, depois ele retornou ao pasto por 160 dias, muito parecido com aquele nosso, mineral aditivado, um proteico energético, só que aquele nosso era Nelore, esse aqui eram animais Angus, só que o nosso era pasto e confinamento. O dele, todo mundo estava confinado, com 2 taxas de ganho de peso diferentes, que vocês vão ver aqui agora. Os animais que eles estavam chamando de limitado ganharam 1 quilo por dia. Né? O Angus faz isso aí com a gente muitas vezes. Né? Com certeza, eu acredito que a premissa era para o crescente ganhar perto de 1 quilo e o limitado ganhar 600, 700 gramas. Só que o Angus, em sequestro, se você não controlar o consumo dele, ele vai comer mais do que você imaginou e vai ganhar mais do que você imaginava. Mas gerou o mesmo padrão de diferença que eles desejavam. Né? Então, tinha lá 400 gramas de diferença a mais. Esses animais voltaram para o pasto, tá certo? Só que no caso dele, ele conseguiu ainda manter boa parte da diferença. Eles tinham uma diferença final de 30 quilos, e que ao final da recria ela virou perto de 20 quilos. Né? Se você olhar aqui, eles estão chamando isso aqui de recria, porque o animal ganhou muito peso, então ficou na média perto aí de 20 quilos. Então, dos 30 que ele conseguiu fazer, né, de diferença, os 2 no confinamento, ele conseguiu conservar 20 quilos de diferença lá. Tá? E aqui um dado interessante, que os animais vieram ganhando mais peso no confinamento, né? Essa aqui é a dieta crescente, essa aqui é a dieta limitada, e praticamente o efeito marcante foi logo após a saída do confinamento. Né? Mesmo ele entrando com a suplementação mais alta, comparado com aquele outro animal que tinha um ganho um pouco mais reduzido, logo após a saída do confinamento, ele tem uma redução de ganho bem significativa aqui de um para o outro. Depois eles foram tendo ganhos semelhantes. O que mostra para a gente que, assim, que é bem possível fazer essa técnica. A única questão que a gente tem que pensar é o seguinte, até onde ainda nós vamos. E a gente acredita que aquele padrão de crescimento, tipo animais Nelore, animais Angus, você vai poder imprimir taxas de ganho diferentes, porque o comportamento deles de ganho nas fases seguintes também são bem diferentes. Algumas coisas que engessam, assim, que
são um processo que a gente vê que está ganhando escala, muitas vezes as fazendas de recria não têm infraestrutura para fazer isso, né? Então, às vezes esse sequestro ele é feito em praças de alimentação, como essas aqui, ou mesmo em confinamentos fechados assim para fazer isso. E aí o cara fala, não tem estrutura. Aí a gente vê algumas alternativas, esse aqui é uma foto até do Paraguai, não é medida, é só uma ilustração. Pensa numa pessoa que sempre foi contra, né? Vim da área de silagem, sempre foi contra esse negócio de silagem de autoalimentação, achei que era coisa de preguiçoso, até ver esse aí e falar assim, não, olha que estratégia o cara fez, ele tem lá o sequestro dele, né? Na verdade que não é nem um sequestro, ele está suplementando esses animais com volumoso a pasto de uma forma bem prática do que ele está fazendo, porque todo o confinamento dele está ocupado com animais de engorda, não tinha como confinar lá. Neste caso tem só um gargalo, né? Quando começar a chover, esses animais vão atrás desse broto e aquele efeito da brotação que a gente estava querendo não vai existir. Aí sempre tem alternativa, né? No Chaco, o outro lá fala, não, eu tenho uns piquetes e trato dessa mesma forma. Vai depender de cada um. São estratégias que vão ser feitas. E aí, o grande gargalo que hoje vem para nós quando a gente pensa em sequestro, né? Sequestro, esse nome é até ruim de falar, confinamento de recria, qualquer nome queira dar, mas não adianta, todo mundo conhece como isso mesmo, não tem muito jeito, né? É que assim, na maior parte dos nossos confinamentos, assim, 30% de volumoso é uma dieta de altíssima forragem numa engorda, né? E na hora que a gente vai para essa estratégia, a gente sempre está querendo usar mais forragem para que ela seja mais parecida com o pasto, para voltar, e ela passa a ser um limitante muito grande dessas estratégias. Ter forragem para aquele volume de animais, a quantidade elevada, o tamanho da baia, tudo isso é um ponto. Um outro estudo feito lá pela equipe do Mato Grosso também, agora a equipe tanto do professor Joanes como do professor Nelcino, eles já fizeram um outro estudo, eu não vou ter tempo de mostrar um outro, até tirei ele, mas tem outro que é como se fosse dieta total, que a gente chama, sem volumoso, com DDG e casca, e esse aqui com grão inteiro. Tá? O que era uma outra estratégia de mostrar assim? Ó? A idealização, o professor Juliano também na UFG fez um estudo muito parecido com esse, que o que era a ideia assim? Ó? Eu sei qual que é a exigência do animal, e eu vou fornecendo de forma limitada, eu limitei o consumo deles. O que eles fizeram? A quantidade do pellet do grão inteiro, que é a parte mineral e proteica, foi dada igual para todos os animais. Porém, ele foi reduzindo a quantidade de milho. Tá certo? Então, o consumo foi reduzindo. Né? O animal que consumiu mais comeu 1,75% do peso vivo e foi reduzindo até 1,17%. Isso não é bonito, não. Né? Foi reduzindo o consumo de energia para modular o ganho. Né? O que aconteceu? Animais ganharam aí de 700 gramas até 150 gramas. Tá? Controlado no consumo. Normalmente, quando você controla o consumo, você tende a melhorar a conversão. Nesse caso, o controle de consumo já foi tão extremo que você foi piorando a conversão alimentar, principalmente no último aqui, né? Que ganhou tão pouco que ele não consegue converter. Então, esses animais tiveram esse padrão de ganho e, quando voltaram para o pasto, tiveram esse padrão de ganho. Muitas vezes, o que se observa num ganho muito elevado desse aqui animal, toda vez que você restringir o consumo desse animal, que ele voltar para o pasto, os primeiros dias ele vai ter um ganho extremamente alto, que não é um ganho real, é de preenchimento, aumento de conteúdo ruminal e tudo mais. Tá? Então, assim, esses ganhos são os ganhos um tanto irreais, que eles fizeram aqui um abate, apesar de ter aqui uma diferença não significativa no peso vivo, na carcaça eles já pegaram uma diferença significativa no abate ao final do que eles chamaram de recria. Por quê? Os animais que tiveram uma restrição muito grande, apesar de ter tido um ganho muito alto nessa segunda fase, não foi um ganho de carcaça, eles não acumularam carcaça. O ganho de carcaça deles foi linear decrescente, né, o ganho do período todo. Ao passo que rendimento do ganho para nós, para quem não conhece, assim, é quantos por cento do ganho do peso vivo é na carcaça, que é do jeito que a gente fala. Ao passo que animais que tiveram restrição mais alta, eles ganharam, assim, é difícil mais você ver isso aqui. A proporção do que ele ganhou em carcaça foi menos do que 50% do que ele ganhou em peso vivo. Sempre isso está acima de 50%. Né? Então, em qualquer que seja o estudo, ele sempre está acima de 50%. Nesse caso, estava abaixo. Por quê? Mostrar que tem que tomar muito cuidado na hora que você vai avaliar o ganho nessas estratégias também. Então muitas vezes o que a gente opta pelo sequestro, né, tá mais uma palestra mais assim, geral de entender e provocar para outros modelos que vêm surgindo, porque a gente tem mais dúvidas, a gente tem muitas ações no campo, mas muitas dúvidas do que a gente pode fazer e até onde a gente vai. Mas uma das grandes coisas do sequestro é muito mais assim, a estratégia da fazenda.
Não é eu vou fazer sequestro, eu vou fazer recria confinada por causa disso, mas a minha fazenda precisa dessa estratégia? Em muitos casos a resposta é sim. Né? Hoje você vê muitos confinamentos, plantas montadas, falam assim, ó, tantas linhas do meu confinamento são para engorda e tantas linhas já são para sequestro, porque eu preciso de ter isso aqui, que eu preciso ter confinamento de recria, que faz parte do meu negócio, tá certo? Para eu chegar às considerações finais, né, eu falo que, assim, que suplemento não é e nunca poderá ser encarado como concorrente do pasto. Né? Muitas vezes, mas você está suplementando, estou olhando pasto. Não, gente. Você quer ter a melhor condição de pasto possível e suplementar de acordo com aquela sua necessidade. Se não precisa, se puder só dar um mineral e o ganho for excelente, sua resposta econômica for ótima, faça isso. Entendeu? Se puder, exagero, você tem que corrigir o que ele precisa de ser corrigido e não inventar moda. Agora, ele é um grande aliado do pasto para alcançar as metas produtivas e econômicas. Quando você pensa num sistema produtivo, é muito mais inteligente que pensar separado. Nosso desafio cada vez mais é pensar numa dieta de animal a pasto. Tá? E aí só uma provocação assim, ó, não importa quantas estratégias ou quantas tecnologias a gente tem, né? Se o cara não souber usar, nada vai ser suficiente na vida dele, né? Então, às vezes ele tem que pegar uma só e fazer ela bem feita, tá certo? Mais uma vez eu agradeço, aí, porque a Monique estava me cobrando o tempo, dentro do tempo, Monique, muito obrigado e espero que tenha contribuído de alguma forma para o evento.